Jesus, em sua plenitude, conseguiu alcançar o amor ágape, mesmo dentro deste planeta, enxergando Deus nos olhos de todos os seres que cruzavam o caminho de Jesus. Jesus jamais apontou quaisquer palavras, atos ou comportamentos. Quando Jesus acessava o sinédrio, inebriado com os senadores da época, com os grandes, os sumos sacerdotes da época, Jesus, em sua simplicidade, em sua humildade, do seu ato de ser, de existir, de se comportar e de se portar em palavras, conseguia tocar os corações daqueles que estavam abertos e disponíveis à palavra sagrada de Deus, diante deste amor ágape, enxergando em todos Deus sem distinção, por quaisquer atitudes que porventura qualquer ser do sinédrio, os sumos sacerdotes que ali habitavam também assim estavam. Assim foi que Jesus tocou o coração de José de Arimateia. Assim, Jesus toca o coração de Jesus de Arimateia. Homem sábio, homem comprometido com os enlaces à época das tratativas humanas e diante das tratativas dos fariseus e de tantas outras formas de sacerdotes e seres que adentravam ao sinédrio. Então Jesus toca o coração de José de Arimateia. E José de Arimateia, tocado pelas fagulhas das palavras de Jesus, discretamente passa a escrever sobre a vida do Mestre Jesus. E não é em vão que mais adiante, após o desencarne do Mestre Jesus, e assim coloca à disposição o sepulcro que à época somente os nobres do sinédrio e tantos outros rogativos privilegiados assim tinham um sepulcro, dispõe que o corpo de Jesus seja embalsamado, ou seja, que seja banhado pelas melhores especiarias e óleos da época, envolto em tecidos finos que somente os nobres possuíam. E então prepara o corpo de Jesus para o arrebatamento e, consequentemente, para a posterior projeção aos seus discípulos, para que desse as boas novas de uma nova era que era proposta, que ainda não era a era e o mundo feliz, mas que as batalhas e lutas até então da Torre de Babel, da separatividade das nações e dos povos, talvez naquele momento, pelo Mestre Jesus, vários povos estariam unidos em um pensamento crístico, formando um elo não religioso, mas um elo do cristianismo que suplanta todo e qualquer imperador que tenha se apropriado desta palavra.
mas o cristianismo, que significa que todo aquele que segue Cristo, todo aquele que segue os desígnios, os ensinamentos de Jesus Cristo. Colocar Jesus Cristo, pois assim então era conhecido como Jesus de Nazaré, dentro da sua origem, dentro do censo colocado por meio da sua mãe, Belém, Nazaré, menino trazido pela origem maternal, e então colocar Jesus Cristo. Por que chama-se Cristo? E não somente Jesus? Porque a humanidade aprendeu a colocar Jesus Cristo, da cristandade, da cristalidade, um grande cristal de luz que é emanado por esta energia. Jesus Cristo. Jesus que vem do campo cristalino, crístico. Patamares crísticos, somente mestres em hierarquias absolutas possuem esta habilidade. E então, José de Arimateia, diante da cristandade de Jesus, de Yeshua, que estava ali posta, ainda auxilia com as suas caravelas, com os seus barcos, a auxiliar alguns discípulos, inclusive a Mestra Maria, a romper o trajeto ali que estava posto da morte, do arrebatamento de Jesus, para levar as frações do cálice da última ceia para diversas partes dentro deste planeta, que alguns sabem e entendem como o Santo Graal, o Santo Cálice de Jesus, aquele cálice em que Jesus banhou os seus lábios e assim banhou os lábios dos seus discípulos com o sumo de uva, assemelhando-se ao sangue, e assim dizendo, festejando a oportunidade de estar naquele profundo aprendizado, na ruptura da história, na ruptura de um calendário, para abrir um novo calendário da humanidade dentro deste planeta. E assim, o cálice representando o Espírito e o pão representando o corpo, mostrando a dualidade que assim mencionei para vocês, que vocês estão envolvidos, corpo e espírito. Assim como Jesus, na última ceia, representou em cálice e em pão a todos aqueles presentes, banhando-os da mais profunda força da resignação, de um ato de resignar-se à sua história, do ato de resignar-se ao que o plano divino tinha para ser cumprido.